Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tópico bastante interessante que não é mostrado no ensino médio. Geralmente ele é mostrado em faculdades e universidades, especialmente nos cursos técnicos assim que envolve eletricidade, como engenharia de energia, engenharia elétrica e tal. Mas eu já quero dizer a vocês que esse método ele pode ser muito bem utilizado no ensino médio, sim, porque a forma que eu vou mostrar aqui a vocês, em muitas situações de circuitos normais que vocês já conhecem, vai ajudar bastante, facilitar muito, não só a forma com que você resolve o circuito, mas a velocidade com que você resolve o circuito. E para fundamentar isso que eu estou falando aqui, como eu sei que vocês são alunos aplicados, alunos que realmente estudam e gostam de se aprofundar e não somente ver um vídeo no YouTube, eu vou indicar alguns livros para vocês, certo? Então o primeiro livro que eu indico para vocês é esse aqui, que eu julgaria como um dos melhores, certo? Para você estudar análise de circuito, que é Análise de Circuito em Engenharia. Certo? Esse aqui para você que vai entrar na faculdade, ó, o tamanho da criança aqui. Mas se você realmente quer aprender análise de circuito, esse livro aqui, ele traz inclusive esse método que eu vou mostrar aqui de uma forma assim excepcional, que inclusive é a que eu gosto mais. Além desse livro, tem esse outro aqui também, que é um ótimo livro, certo? Que é o Nilson Riddle, que é Circuitos Elétricos. Essa aqui que eu tenho, a 8ª edição, já tenho há bastante tempo. Com certeza já deve ter uma edição mais nova, mas é um livro assim muito bom, com aplicações práticas, que eu recomendo demais a vocês. E por último, o livro que eu recomendo para análise de circuito é esse aqui, Introdução à Análise de Circuitos, Robert Boylestar. É um clássico, esse aqui é um livro famosíssimo da área de análise de circuitos elétricos, muito bom mesmo, um livro completaço. Então se você vai cursar algo na área da elétrica, eu recomendo esses livros aqui. Agora, se você só vai, tô fazendo ensino médio e tal, esse método que eu vou ensinar aqui ele vai ser útil para você, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Pessoal, o método da análise nodal, ele é um método similar ao método que nós conhecemos do método das malhas, certo? O método das malhas, a gente determina um sentido, né, para as malhas, para as correntes dentro da malha, e a partir disso nós montamos equações. Tem vídeo aqui no canal explicando esse método. A partir dessas equações nós conseguimos determinar a corrente para cada elemento do circuito. Se a gente sabe corrente, nós podemos saber também tensão, corrente, né, porque a gente descobre corrente de malha, a gente pode descobrir a corrente no elemento. Além disso, nós podemos também descobrir a potência em cada um dos elementos do circuito, tá? Então, esse método que eu vou mostrar aqui, ele é baseado no método, como o nome é análise nodal, ele baseia-se no método dos nós. E o que é que esse método dos nós ele faz? Ele baseia-se naquela, a gente tem lá, né, lei de Kirchhoff para os nós. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Ou a gente também pode dizer que a soma vetorial das correntes em um nó é sempre igual a zero. Baseado nisso, nós vamos aqui analisar esse circuito. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar esse nosso circuito, analisá-lo para entender o que são esses nós, né? Então, a gente tem aqui que o nó é o que liga dois ou mais elementos de um circuito, dois ou mais ramos de um circuito. Então, a gente tem aqui, ó, esse pontozinho aqui é um nó, deixa aqui destacado. Aqui a gente tem um nó, aqui nós temos outro e aqui outro. Então, nós temos basicamente 4 nós nesse circuito. Aqui, para esse método, a gente tem que escolher um nó que vai ser chamado nó de referência, certo? Nó de referência. Pronto. Esse nó de referência vai ser esse ponto aqui. Como é que eu faço? Qual é o padrão para eu escolher quem vai ser o meu nó de referência? Normalmente eu escolho o nó que tem mais conexões, ou seja, o que está conectado a mais coisas ao mesmo tempo. No caso aqui, a gente tem esse nó aqui, está ligado a 1, 2, 3, esse aqui 1, 2, 3, esse 1, 2, 3, ou seja, todos os nós têm o mesmo número de ligações. Então eu vou escolher aqui, eu poderia escolher esse ponto ou esse, ou até mesmo os de cima, sem problema algum. Eu vou escolher esse aqui como padrão, certo? Esse aqui que tem o símbolo do terra, esse símbolozinho aqui, para você que não conhece ainda, é o símbolo do terra, certo? Esse aqui é o terra. Sempre que você viu algum equipamento elétrico que tem esse símbolozinho aqui, significa que ali é o terra do seu circuito. Enfim, vamos para cá, né? Vamos analisar esse circuito através desse método. Qual é o primeiro passo que nós vamos tomar para poder analisar o circuito? Esse nós já fizemos, determinamos quem vai ser o nosso nó de referência. Depois a gente vai dar nomes para os demais nós, certo? Aqui tem, esse aqui já, na própria questão ele já deu esses V4, V3, a gente nem vai usar isso, certo? Mas pode ser utilizado também sem problema. Mas vamos lá, eu vou utilizar somente aqui, ó, V2, V3 e o nosso nó de referência. Como é que vai funcionar, pessoal? A gente sabe que quando a gente tem um nó, imagina que eu tenho um nó aqui, a gente sabe que pela lei de Kirchhoff para as correntes,
a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Só que, para esse método, nós vamos adotar o seguinte: como nós não sabemos quem são as correntes, nós vamos dizer que todas as correntes estão saindo do nó. E a gente vai escolher esse nó aqui para iniciar, aqui onde tem o V2. Então, todos os nós estão saindo. Se todos os nós estão saindo, a gente sabe o quê? Que a soma das correntes que saem é igual à soma das correntes que entram. Não tem ninguém entrando, então a soma das correntes que estão saindo é zero. Pronto. Então, a gente vai determinar assim, ó, que todas as correntes estão saindo e que a soma delas é igual a zero. Então eu vou chamar aqui de I1, para cá eu vou chamar de I2 e para cá eu vou chamar de I3. Então eu posso afirmar categoricamente que I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Por que isso? Porque todas as correntes estão saindo. Então a soma do que entra é igual à soma do que sai. Certo? Então a gente vai fazer isso aqui. Como é que eu determino quem é essa corrente aqui? Ó, eu quero saber quem é essa corrente I1. Corrente I1 que eu determinei que ela está apontando para cá. Certo? Aqui vai ser o meu I1. I1 a gente pode determinar da seguinte forma. Ó, é a tensão V2. Imagina, ó, a corrente está vindo para cá. A gente vai dizer assim, que ó, I1 vai ser igual a tensão V2. Aí a gente tem aqui, isso aqui é uma fonte de tensão, certo? Aqui é uma fonte de tensão, a mesma coisa da gente ter aquela simbologiazinha assim, ó. E essa fonte de tensão, ela está apontando no sentido contrário da corrente que nós adotamos, certo? Então ela está apontando aqui, ela aponta assim. E a nossa corrente está apontando assim. Então, a gente sabe que ela vai ficar como menos aqui. Então é V2 menos 6 volts, menos aqui nosso nó de referência é zero. Tudo isso dividido pela resistência, né? Porque pela primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, então I é igual a V sobre R. E é isso que nós estamos fazendo. Estou dizendo assim, ó, V desse ramo dividido por R desse ramo é a corrente I1. Então a gente tem que isso aqui dividido por 2K. Mais... desculpa, aqui é só o I1, tá? Então, como a gente já sabe como é o procedimento, né, eu vou fazer logo aqui, de forma mais rápida, quem é o nosso I2. Ó, I2 é a corrente que está saindo aqui para baixo, né? Então, a gente sabe que é V2 menos 0 dividido por 1K. Pronto. E agora a gente já vai chegar num conceito, certo? Que é um conceito muito importante para análise desse tipo aqui de circuito, pela análise nodal. Porque quando a gente chega aqui, percebam qual é o método que eu estou adotando, né? Eu faço a tensão dividido pela resistência. Porém, nesse ramo aqui, a gente só tem tensão, nós não temos uma resistência. Então, como é que eu posso determinar quem é a corrente aqui? Essa situação aqui, nós temos um caso particular chamado supernó, certo? Supernó. Nesse caso, nós temos esse supernó e a gente vai utilizar o mesmo princípio que nós usamos aqui para descobrir quem é a corrente nele, né? Porque a gente tem a tensão são 12 volts, está bem definida, né? Mas quem é a corrente que passa nessa fonte de tensão? Pela mesma lei que nós determinamos aqui, a gente sabe que essa corrente que está entrando aqui, ela vai se dividir para cá e para cá. Então, esse conceito do supernó, nada mais, nada menos é do que dizer, ó, eu vou pegar esse nó e levar esse nó um pouquinho mais para frente, porque eu sei que a corrente que está saindo é a mesma, a corrente que está saindo dessa fonte, ela vai se dividir ali do V3 para o V4, do V3 para o meu terra, certo? Para esse nó aqui. A questão em si, ela está pedindo só quem é o meu I0, certo? Então, tudo que a gente está fazendo é para descobrir isso aqui, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai dizer assim, ó, a corrente que está saindo aqui, que é o nosso I3, né? Que é o I3. O nosso I3 é igual a essa corrente aqui, que eu nem sei quem é, mas essa aqui, tá bom? Essa aqui é quem, ó? É V3. Ó, a corrente que está descendo aqui é V3 menos 0, dividido por 2K, mais essa outra que está vindo para cá, V3 mais, perceba que agora o mais está para cá da fonte, então essa fonte ela manda naturalmente a corrente dela para baixo, né? Porque está assim, ó, do menor ao maior potencial, está tendo um acréscimo de potencial, então ela está aqui. Então nesse caso vai ficar V3 mais 4 volts dividido por a resistência desse ramo, 2K. Então nós temos agora tudo que nós precisamos, porque a gente sabe que I1 mais I2 mais I3 igual a 0. A gente tem o nosso I1, nós temos o nosso I2 e temos o nosso I3. Tudo isso para a gente descobrir quem é
V3 e então fazer quem é o nosso zero. Então vamos lá, vamos montar. I1 a gente sabe que é V2 menos 6 dividido por 2K. É isso que está montado aqui, não precisa colocar menos zero. Mais quem é o nosso I2? I2 é V2, como está mostrado aqui, menos zero, não precisa colocar, dividido por 1K. Mais, vamos aqui. Próximo aqui que a gente tem é I3, né? I3 é V3 sobre 2K. Mais o próximo aqui que é V3 mais 4 dividido por 2K, tudo isso igual a zero. Pronto, aí você chega diante de uma situação que você diz, tranquilo, agora está muito bom descobrir, né? Porque a gente tem quase todas as informações. Mas tem uma coisa chave que está faltando aqui para a gente finalizar isso. Primeiro a gente reajustar essa equação, e uma outra coisa muito importante é que, nesse caso aqui, nós temos duas equações nós temos uma equação e duas incógnitas. E para resolver um sistema, né, para ele ser possível determinado, ele tem que ter o número de equações inferior ao número de variáveis. Então a gente tem que inserir, no caso aqui, mais uma equação. Qual é a equação que nós podemos montar? Ó, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem o quê, ó? Que o nosso V2, a gente pode até dizer assim, ó, que V3 menos V2 igual a 12, porque aqui está o maior potencial. Não, maior potencial menos menor potencial igual a 12. Então a gente pode montar essa equaçãozinha assim, ó. Dizer que V3 menos V2 igual a 12. Ou então até eu poderia dizer assim, ó, V2 menos V3 igual a menos 12. V2 menos V3 igual a menos 12. Dá a mesma coisa, tá? Então, ó, imagina que eu vou pegar esse, passo para lá e o 12 passo para cá, vai dar a mesma coisa, tá? Aqui ficaria 12 mais V2 igual a V3, certo? Então, a gente vai usar isso aqui também. Fazendo isso, o que é que a gente tem? Nós temos aqui uma relação, né, que eu posso isolar esse V2, jogar aqui dentro, a gente só vai... E aí nós só teremos uma equação e uma incógnita, que é o perfeito, é o que nós estamos procurando. Então, vou seguir aqui. Perceba que eu tenho um K embaixo aqui em todos, eu poderia pegar esse K e passar ele multiplicando para cá, e vezes zero é zero. Então, eu poderia já cortar esse K aqui de todo mundo. E alguns têm 2 e outros têm 1. Então, eu vou multiplicar todo mundo. Eu poderia até botar assim, ó, vezes 2K, todo mundo. Na hora que eu fizesse isso, ia ficar, ó, 2K vezes V2 menos 6. Então, ia ficar 2K com 2K, cortava, ficaria V2 menos 6. Mais, aí 2K dividido por 1K, vai sobrar só o 2. Então, é 2V2. Mais 2K, com esse 2K, elimina, fica só V3. Mais, aqui é 2K e aqui também 2K. V3 mais 4 dividido por 2, vezes 2, vai dar V3 mais 4. Tudo isso aqui igual a zero. E agora vai entrar o quê? A partir dessa equação aqui, a gente pode dizer assim, ó. Nós podemos isolar o V2, tanto aqui quanto aqui, né? Se eu isolar aqui, ó, V2 é igual a V3 menos 12. Pronto. Por que eu estou fazendo isso? Isolando o V2, quando eu substituir aqui, tudo isso aqui por esse V2 que eu isolei, eu vou ter diretamente já o V3, que é o que eu quero, né? Porque eu preciso achar I1. Vamos somar aqui quem tem V2, ó. Aqui tem V2, V2, então vai ficar assim, ó. V2 com 2V2 vai dar 3V2. Mais V3 com V3, 2V3. Menos 6 com 4 dá menos 2. Então, eu posso passar para o outro lado já igual a 2. E a gente tem aqui, né, essa equação também, poderia ser assim, ou substituição, tanto faz. Você pode fazer até um sistema de equações ou a substituição. Pegando agora, dessa forma que está aqui, como eu substituir, né, V3 menos 12, então vai ficar assim, 3 vezes, quem é o V2? V3 menos 12. Mais 2 vezes V3 igual a 2. Isso aqui vai trazer para a gente que nós temos 3V3 menos 36, que é 3 vezes 12, mais 2 vezes V3 igual a 2. Passando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, 2V3, 3V3 com 2V3, 5V3. E aqui a gente tem menos 36, que passa para lá mais 36. Mais 36, mais 2 dá mais 38. Então, isso aqui fica igual a 38. Então, a gente vai ter que o nosso V3 é igual a 38 dividido por 5. Pronto. Isso aqui, volts. Ah, não vai dividir? Não, vou até deixar assim. Por quê? Eu vou mostrar a vocês.
Quando a gente for calcular a corrente I0, perceba que a resistência aqui é 2K. Então a gente vai ter assim, ó, I0 vai ser igual a V3 dividido por 2K. Seguindo aqui, nós vamos ter assim, ó, I0 é igual, quem é V3? É 38 dividido por 5, tudo isso aqui dividido por 2K. Quando a gente tem divisão de fração, a gente faz primeira pelo inverso da segunda. Ou seja, é isso aqui vezes o inverso da segunda. A segunda é o que? É 2K sobre 1. Aqui é a mesma coisa, 2K sobre 1. Então vai ficar 1 sobre 2K. 1 sobre 2K. E 2K significa 2000. Então nós temos que I0 é igual a 38 dividido por 5 vezes 2000. Perceba que o fato de eu não ter multiplicado vai me facilitar muito agora. Porque 5 vezes 2.000 dá 10.000. Então eu tenho 38 dividido por 10.000. Só que eu sei, quando eu tenho dividido por 1.000, é a mesma coisa de ter um 1.000 em cima. Então eu poderia trazer uma casa decimal para cá e esse aqui uma casa decimal para cá. Tipo, cortei esse aqui, porque eu trouxe uma casa decimal. Então ficou 3,8 dividido por 1.000. Eu posso dizer que I0 é igual a 3,8 miliampere. Pronto. Então eu cheguei aqui a essa conclusão. Nesse circuito, analisei, né, através do método dos nós. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido também. Se você tiver alguma dúvida em algum passo, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar com certeza, tá? Então espero que se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!